Cara, esse que está ao meu lado é o renomado médium Wagner Borges, grande estudioso das experiências fora do corpo, fenômeno chamado também de desdobramentos ou projeções astrais. Durante uma de suas experiências fora do corpo, Wagner Borges relata que encontrou com algo aterrorizante dentro de um motel e adverte sobre os riscos que você corre ao frequentar esses ambientes pesados energeticamente. Veja agora o seu relato. Agora, o ambiente, ninguém vai pro motel pra meditar ou rezar, cara. Então você não espera uma energia com o chakra de cima. São chakras de baixo. Isso não é bom ou ruim, só é denso. Uma coisa é um casal entrar no quarto, um casal que tem um relacionamento estável e que apenas está ali. Diferente de uma saída aleatória, que você não conhece a pessoa direito e vai e sai outra noite com. Então, essa rotatividade pode abrir um assédio espiritual que às vezes está junto com a pessoa que você saiu, que você conheceu naquela noite. E outras assédios que podem ocorrer. É diferente de um casal entrar num motel num relacionamento já estabelecido. Agora, a saída aleatória é que é o lance que traz a vulnerabilidade. Às vezes na aura da pessoa já tem alguém. E o ambiente do hotel não favorece tirar a entidade, porque o ambiente é mais denso e algumas entidades estão atrás de energia sexual e o motel vive dessa energia, que eu não estou dizendo que é moral bem ou mal, estou dizendo que é apenas os chakras de baixo. Um casal num relacionamento estável já há um acoplamento áurico entre os dois. Quando você conheceu a pessoa na noite e saiu, isso aí é superficial, e aí se tiver entidades ali, eles entram através da pessoa para você. Os caras já ficam esperando, ele entrou com alguém que está vulnerável. Então o CRAU são entidades que se juntam para roubar energia sexual, porque o casal vai junto, não é o lado moral que nós estamos falando, é o lado energético. Então, acaba que no ambiente fica só a atmosfera daquilo. Então, essas entidades querem drenar essa energia, não tem mais o corpo, eles se juntam no ambiente, encampam o ambiente agora e falam assim, isso agora é nosso. Então, se for uma outra entidade lá vampirizar, vai ser atacada, tipo assim, marcação de território. Então isso que o Saulo viu, eu também vi, o Luiz Roberto também viu. Caramba, isso agora, não é todo lugar assim, não é todo casal assim, variando, mas existem lugares, alguns motéis que são assediados. Vou contar uma experiência que eu tive fora do corpo aqui, eu dormindo em casa, no bairro da Saúde, fui projetado dentro de um motel aqui de São Paulo e eu fui postado por um amparador para proteger um casal que estava dentro do quarto, que eu não cheguei a ver, porque desceria um espírito para encaixar. Naquele momento eu fui levado para proteger, para espíritos grossos não atrapalharem, e as coisas que eu vi. Eu dormi, quando eu vou despertando, uma mão invisível me deixa naquele ambiente, falei, e aí eu fui reconhecer que era uma saletinha de motel. Lá dentro do quarto tinha um casal transando, escutava o gemido dos dois. E eu sabia por intuição que eu tinha sido deixado ali para proteger aquele casal de alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas sabia que eu tinha sido postado para não deixar algo pesado entrar no ambiente, cara. Não, e eu sentia que de outro plano tinha uma inteligência me acompanhando, mas não dizia o que era. Porque nessas horas também, além da experiência, tem o teu aprendizado, cara. Não tem que ficar sendo pagiado pelo mentor. Você também é um espírito e precisa aprender a se virar sozinho. Cara, eu tô ali, comecei a ficar impaciente. Eu não ia entrar no quarto, o casal tá lá. Eu tava na saletinha e para fora tava a porta do quarto. Eu comecei a ficar impaciente porque eu comecei a pensar como o universo é injusto. Pô, o cara tá lá se divertindo e eu aqui de plantão, cara, fora do corpo. E o cara mandando ver lá. Porra! Como o universo é injusto. Puta, o cara se dando bem lá e eu aqui. De repente eu senti que uma criatura se aproximou da porta na parte de fora. Eu falei, é isso, eu tô aqui para impedir ele de entrar, mas eu não sabia o que era. Cheguei perto da porta e ascultei energeticamente, e do outro lado a coisa estava me ascultando aqui dentro. E eu tinha aquela intuição, não saia, não saia. E eu então recuei e fiquei ali, e aquela coisa recuou. O tempo foi passando, o cara transando, eu falei, porra, eu vou resolver isso logo, eu não vou ficar a noite inteira escutando o cara se dar bem aqui, e eu, porra, eu vou atravessar essa porta, eu vou resolver logo o negócio, cara. Atravessei a porta. Quando eu atravesso a porta, tinha um corredor com vários quartos. Lá na ponta, indo para lá, tava um ser. Ele virou, cara, que era o que estava perto da porta. Entidades, utilizando-se da capacidade de plasmagem do corpo sutil, eles criam uma massa de energia como se fosse uma amálgama deles todos.
E aí você vê uma massa energética cheia de rostos com os olhos vermelhos. Quer dizer, uma falange amalgamada numa energia. Tem gente cética que não acredita em nada disso. Cara, tô falando algo que se vê e outros médios também veem. Virou e ficou de frente comigo. Quer dizer, um bando de entidades aglomerada numa energia e dentro uma cavidade com vários olhos. De repente, começa a sair um monte de barata preta e cascuda de dentro. Tec, 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 milhares. Vindo pelo chão. O que eu sabia que era? Formas mentais que eles usam para assustar as pessoas. Eu comecei a vibrar energia e aquelas baratas começaram a explodir. Pá, 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 e sumiram formas de pensamento. Que uma pessoa com medo de barata vai ser dominada. Aí, simplesmente, ele parou, virou a curva e saiu, cara. Quer dizer, ele não iria mais chegar ali. Aí eu pulei para dentro da porta e fiquei ele na sala. E o cara ainda tava mandando bala. O cara era bom. O cara tava mandando bala, não era rapidinho. Como o universo é injusto, o cara vem se divertir, eu tenho que segurar uma bucha dela. De repente, abre um portal numa das paredes e atravessa uma entidade, uma mulher com um bebê no colo. Existe uma falange de entidades desencarnadas que tomam o aspecto da Mãe Divina em várias culturas. É o sagrado feminino, elas trabalham assim. Tinha plasmado uma entidade que lembrava muito Nossa Senhora, uma linda, com um bebê no colo, e um mentor que trabalha comigo do lado, que foi o cara que me deixou lá. E ele, assim, ó, ele perto dela, na entidade superior, isso seria chamado no Oriente Mãe da Vida, né? Entidades que trazem os caras para descer. E ela me olhou assim, com aquela compaixão, e atravessou pro quarto. Deu um clarão, eu sabia que ela veio encaixar o espírito na matéria na hora da fecundação. Aí eu vi o encaixe, aqueles espíritos que iriam entrar para atrapalhar o processo inteiro, para causar energias ruins, para abortar o processo, para não haver a concepção. A entidade era maravilhosa, mas eu comecei aí. Eu falei, pois bem, o cara se divertiu, eu vim segurar uma bucha, agora ele vai pagar uma despesa do cacete agora com essa criança. Me dei bem no final, foi eu. Aí eu comecei a rir, te juro, cara, eu sou bem sacana. Comecei a rir, fui puxado, caí no corpo, em um segundo abri os olhos. Lembrava perfeitamente tudo. E aí, o cara se divertiu, mas vai ter um gasto agora para educar. Por que será que as entidades queriam atrapalhar? Existe, às vezes, o processo. Pode ser que esta entidade que viesse descer tivesse alguma conexão com eles lá atrás, eles não queriam que ela viesse. É uma possibilidade, tá? Segundo, espírito obsessor gosta de zoar tudo. Uma vez eu estava de frente com uma entidade obsessora e ele falou assim, você está me analisando, né? Você quer saber qual é o meu mecanismo? Eu já vou te adiantar. Não tem mecanismo. Eu faço mal porque eu adoro. Eu não tive problema de infância. Fui feliz, tive bons pais, tive tudo que eu podia. Você sabe por que eu faço mal? Não tive trauma nenhuma. Eu adoro. Então, às vezes, Felipe, basta simplesmente uma vontade de fazer algo por algum motivo da pessoa. É isso. Este que está comigo na foto é o Divaldo Franco, um dos maiores médios do mundo. Veja ele falando sobre proteções espirituais nos motéis. Veja também ele contando uma engraçada situação que ele passou dentro de um motel. Veja só! Muitos casais me têm dito que vão buscar os motéis por causa dos condimentos, dos acepipes, dos estímulos eróticos. São casais que estão cansados, que perderam o encanto, então vão em busca de novos estímulos. Quando um casal de namorados vai ao motel, não vai por sentimento de nobreza, vai para descarregar energias ou para entregar-se ao prazer de que dizem ter necessidade. O santuário do lar, o lar equilibrado, não é necessário ser espírita, é óbvio, pode ser de materialistas, de ateus, mas se ele tem uma vida digna, se há um respeito pela família, atrai espíritos nobres. Nesses lares, a comunhão sexual é muito privativa. Eu já tive a ocasião de acompanhar e psicografei um livro sobre isso pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que se ia reencarnar um espírito e os mentores vieram para aquela reencarnação. Primeiro, eles estimularam os parceiros e saíram para que eles pudessem manter o conúbio. E logo após 10 minutos, eles entraram para provocar a reencarnação, naquele momento em que o espermatozoide viajava pela trompa de Falópio na busca do óvulo. Então é um ato tão santificado, tão nobre, que os espíritos guias estimulam quando necessário, mas deixam os parceiros à vontade
pelo respeito à sua intimidade. Eu viajava a São Paulo. Era muito jovem, tinha 20 anos de idade. E estava proferindo as minhas primeiras conferências na Federação Espírita do Estado de São Paulo. 3 amigos que me eram modelares. Joaquim Alves, José Bissoli e Isaura Pacheco. Formávamos um quadrilátero de fraternidade. Amávamos-nos. Tínhamos uma ternura um pelo outro, que um dia Chico Xavier, emocionado, disse assim: ponha-me como quinto. Eu disse: não pode, Chico, porque no baralho só tem 4 reis. Mas nós vamos colocar você como o ás de ouro que dirige os 4 reis. E eu fui convidado para proferir uma conferência em São Paulo, no sábado, porque eu era funcionário público. Deus me deu esta honra. E eu tinha que viajar na sexta, para gozar o sábado, domingo, voltar pela meia-noite, em um avião que fazia o voo rapidamente. São Paulo, Salvador, 10 horas, 8 escalas. E chego a São Paulo às 16 horas. E é estranho que os meus amigos não estão no aeroporto de Congonhas, era o único. Não estão me esperando. Eu já havia estado 2 vezes, peguei um táxi e fui diretamente ao Brás, que era um bairro eminentemente italiano. Fui à rua Piratininga, onde morava a minha amiga, que era minha anfitrioa. Lá cheguei, toquei a campainha, nada. Mas eu toquei tanto que a vizinha do lado saiu e perguntou: está procurando Isaurinha? Eu digo: sim, senhora. Ela viajou. Eu não acreditei. Como é que ela me convida para vir de Salvador, manda a passagem, eu viajo 2.200 quilômetros e ela vai para Uberaba? Pensei eu, essa senhora deve ser transvairada. Eu disse: será que se eu tocar... Não, ela viajou com Bissoli e com Joaquim. Eu digo: não é possível. O trio vai embora e larga o pobre do último. Eu devo ser o rei de copas. E estou aqui fracassado. Mas mantive a dignidade baiana, sorri para ela, agradeci. E ela disse: você era o hóspede que ela estava esperando? Eu disse: como a senhora sabe? Ela me falou en passant. E depois ela viajou para Uberaba. E para não ficar humilhado, eu digo: realmente ela me disse qualquer coisa. Não havia dito nada. E eu disse: pois não, então ela volta quando? Amanhã. Eu digo: então amanhã eu voltarei. E eu comecei a pensar em que tipo de hotel eu iria ficar. Porque com salário de funcionário público, escriturário, não dava exatamente para o hotel, não dava exatamente para uma pensão, não dava exatamente para um sem-teto. Então eu não sabia o que fazer. E fui andando até a Praça Roosevelt, uma praça encantadora, e vi tantas pensões, hotel, motel e tal. Eu digo: nossa, que progresso, né, São Paulo? Hotel e motel devem ser coisas diferentes, ou será a mesma? E então um motel atraente, iluminado, com todas as cores, alegre, colorido, e aquela palavra enorme, motel. Eu digo: vou para lá. E fui, carregando a mala baiana, aquelas malas quadradas horrorosas, e eu no maior charme. Cheguei ao hotel, entrei com toda a pompa e circunstância. Achei o homem um pouquinho antipático, mas ele não tinha culpa, coitado. E ele perguntou: pois não? Eu digo: tem algum quarto? Ele disse: quantos queira. Eu achei estranho, mas ele disse assim: eu quero alugar um quarto. Por quantos minutos? Eu disse: não, eu quero passar a noite. A noite toda? Eu disse: a noite toda. Claro, né? Eu quero. E a companhia? Quer que eu providencie ou trouxe? Eu achei a pergunta tão estranha. Como é que eu vou me hospedar no hotel, levar a companhia, ou esperar que ele arranje a companhia para mim? Eu digo: mas isso é São Paulo. E a Bahia naquele tempo, coitada, não vai comparar com São Paulo. Eu disse: não, eu não preciso de companhia, não. Ele disse: tá bem. De que horas a que horas? Eu li o relógio e digo assim: das 7 às 7. 12 horas, hein? Vai lhe custar caro. Eu digo: o que é que significa caro para você? Ele pegou o lápis e calculou cada 15 minutos de 12 horas. E eu estou vendo o homem multiplicado. Eu digo: nossa, vai constituir aqui uma Babilônia. E deu o total. Eu li mentalmente enquanto eu carregava no bolso, até que dava. E dava para um lanche. Quando saísse daquele motel encantador, um lanche, mas daqueles lanches bacanas. Pão com manteiga e um copo de leite com café.
Então eu fiz o cálculo, pois não, eu aceito. Ele disse, eu digo, quer a carteira de identidade? Não. Assine aqui só no livro. E vá logo aqui no primeiro, no número 2, aqui à direita. É o mais confortável que nós temos. Eu digo, mas como Deus é bom comigo, hein? O mais confortável. Tinha até piscina. Não, piscina não, era banheira. Mas como eu era muito ignorante, ele falou assim, olha, pode tomar um banho total. Eu digo, nossa, uma piscina dentro do quarto. Que maravilha. E então eu sentei-me e comecei a sentir-me mal. Uma certa disposição, uma certa animação que não me era habitual. E então, encostei a cabeça no travesseiro, senti um verdadeiro incêndio, porque tenho muita sensibilidade na cabeça, nas mãos. Eu digo, que coisa, que travesseiro? Joguei ao chão. Eu usava uma pasta, que era quase um travesseiro, aquelas pastas lindas, quadradas, horrorosas. Eu envolvi na toalha, botei, ficou mais ou menos. Entra meu espírito, Joana de Ângeles. E eu digo, nossa, que santuário. Ela veio nos visitar. Então, sempre que ela entra, eu estou deitado, eu me levanto para receber a senhora. Levantei-me e ela disse, meu filho, nós o trouxemos aqui. Eu digo, mas que carinho, meu Deus. Foi ela que me inspirou. Eu não estou sabendo ainda o que é motel, né? Eu ainda estou na outra imagem. Eu digo, pois não, minha irmã, muito obrigado. Mas para quê? Para você passar a noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, mas a noite toda, até às 7 horas. Eu disse, mas morreu alguém? Não, é para evitar a morte de muita gente que você vai ler. Eu disse, alguma coisa? Meu filho, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Mas quais irmãs? Aqui algum convento? Divaldo, você está obtuso. São nossas irmãs equivocadas. Eu aí demorei um pouco para entender equivocado. Mas em que será que elas se equivocaram? Será que pagaram o imposto errado ou qualquer coisa? Mas aí me veio um insight. E eu disse, quer dizer que... Exatamente. Eu aí saí da cama. Havia uma mala. Eu olhei para a mala, se estava ocupada ou não. Sentei-me à mala, abri a pasta e tirei o Evangelho. E passei a noite inteira lendo o Evangelho, dai com a mão, sem que a outra saia. A paciência, a caridade é uma virtude. Vedes aquelas mulheres que estão tecido, alegrai-vos, porque o inverno... E de vez em quando eu dava assim uma caída, levantava, e era Divaldo, meu filho, vamos orar. Às 7 em ponto, eu estava pálido, eu estava fraco, não havia jantado, não havia nada. Orei tudo que eu sabia, do Pai Nosso ao creio em Deus Padre. Não deixei nada para trás. E aí carreguei a mala, quase não aguentei. Quando eu fui saindo, o homem ainda estava de plantão, riu assim, então, teve uma noite boa? Eu disse, mais ou menos. Quantas visitas recebeu? Eu disse, bem, eu recebi uma visita só. Só. A noite inteira? Eu disse, a noite inteira. Ele disse assim, e era uma mulher bonita? Eu digo, belíssima. Era um anjo. Eu não sabia que meu motel frequentavam anjos. Eu digo, frequenta. Os anjos também vêm aos pântanos. E saí dali e fui à casa da minha amiga. Tomei o café. Fui arrastando a mala e campainha. Nada. Abre-se a porta ao lado. E a senhora diz, mas eles só vão chegar às 14 horas. Eu digo, eu morro até lá. Porque não tem outra solução, eu não aguento mais nem sair. Eu disse, será que eu posso ficar sentado na escada? A senhora me olhou e disse, não gostaria de ficar sentada aqui na minha casa? Eu disse, gostaria, sim senhora. Então eu entrei, sentei-me, olha, não tinha nada a ver com o ambiente do local agradável que eu estive à noite. Mas ela me levou e disse, olha, não abra a mala. Eu lhe vou dar o pijama do meu filho, ele tinha seu corpo. E você parece com ele. Graças a Deus eu pareci com o rapaz. Aí tomei o banho. E ela disse, vou colocar sais. Eu digo, não senhora. Não, mas eu pensei que era sal de cozinha. Eu digo, não senhora, muito obrigado. Não, vai ser bom, é quente. E começou a mexer e vieram as espumas. Eu digo, nossa, mais rico tem cada complicação. E então derrapei, quase que o sal entrou pelos orifícios naturais da face. Quase que eu dormi, tive que fazer um esforço. Levantei-me e ela me disse, fique com o pijama, venha agora tomar o café. Meus amigos, que café laudo. Eu tenho um filho, ele é médico, professor da universidade, e é ironia em pessoa. Ele me diz há muito tempo assim, tio, quando o senhor for a um banquete, não proceda como pobre. Eu digo, mas como é que pobre procede? Não, tio,
Pobre, quando chega no banquete, que ele vê aquilo e fala assim, oba! Proceda como rico. Eu perguntei, mas como é que rico procede? O rico olha com nojo. Como que eu, quando vi a coisa, eu ia dizer, opa! Mas então eu detive, sentei-me. E ela disse, não gostaria de deitar-se um pouco? Eu disse, gostaria, sim, senhora. Pois quando Isaura chegar, eu lhe desperto. Eu olhei para aquela mulher, aquela dama, e disse, meu Deus, é um anjo. E Joana acariciando-lhe a cabeça. Fui deitar-me na cama do seu filho. Mas não estou sabendo de nada. Deitei-me, dormi por uma meia hora. E quando acordei estava um rapaz, desencarnado. E disse, Divaldo, eu sou o filho dela. Eu desencarnei há 2 meses. E mamãe está à porta da loucura. Era o filho único, ela é viúva. Porque eu quero falar com mamãe. Você deixa eu incorporar? Eu digo, não posso. A ética da doutrina não permite fazer incorporações à toa. Mas eu posso melhorar. Faremos um culto evangélico e na parte final oramos. Se os mentores deixaram, você fala com sua mãe. Ele então veio e me deu um nome grego complicado. Eu digo, eu acho que vou errar seu nome. Ele disse, não, diga de qualquer forma. Me descreva, principalmente, esse sinal de uma cirurgia leporino bifocal que eu tive. Havia um sinal no lábio. Eu vesti-me. A senhora me abraçou com um sorriso e me disse, deixa eu abraçar você. Você parece tanto com meu filho. Eu digo, pode abraçar-me, porque seu filho está aqui comigo. Ela abraçou o filho, me beijou o rosto. Ele a incorporou. Eu não aguentei mais, eu digo, é muita coisa para um médium só, deixa eu receber, para aí facilitar. E ele conversou com ela longamente. Eu estava em transe absoluto. Quando eu despertei, ela disse, a partir de hoje, eu vou ser sua mãe. Meu filho voltou, ele está vivo. Bem, ficamos conversando. Eu lhe falei como era o espiritismo, a mediunidade, como era que eu via os espíritos, como é que eles conversavam. Ficamos encantados. Parece que nos conhecíamos fazia tempo. Às 15 horas, chegam os amigos de Uberaba. E ela vai e diz, Isaura, você conhece por acaso um certo Divaldo Pereira Franco? Ai, meu Deus, eu me esqueci. Chico mandou me chamar. Eu digo, quer dizer, porque eu não sou ciumento. Quer dizer que ela ama mais ao Chico do que a mim, é? Ela viaja aproximadamente 530 quilômetros e eu venho até ela vai até ele. Eu vou cobrar isso dele. Deixa ela me aparecer. Então a senhora, que era cheia de picardia, disse, pois é, ele esteve aqui, ele procurou e foi embora. Mas ele foi embora? Sim, veio ontem. Veio hoje. Você não estava. Meu Deus, o que é que eu farei? Eles posso lhe fazer um favor. Você vem até a minha casa, porque ele foi embora para a minha casa. E você só vai ter o direito de dar a ele um cafezinho, uma coisinha. Porque a partir de agora, é meu filho que Deus mandou para mim. Então, notem a sexualidade. Este manifestar de várias expressões que proporciona êxtase, proporciona prazer. É o conjunto, não é um órgão. Esse sentimento imenso de poder amar. E enquanto ela viveu, eu era seu filho, me hospedava com ela e recebia os meus velhos amigos na casa dela. Eles iam jantar comigo e eu tomava café na casa vizinho. Olha que mordomia. Então a vida é constituída dessa maravilhosa sinuosa, em que nós ascendemos na busca do conhecimento. Atingimos o ápice. E então fazemos uma curvatura de adaptação lógica. Descemos nunca ao ponto inicial. E começamos novamente a ascender novas experiências e outra curva. E a evolução não é vertical. Só Jesus fez a evolução direta. A nossa é uma inclinada na direção do infinito. Então essas são as expressões grandiosas do amor, da felicidade de nós estarmos vivos. É o grande desafio da vida, convidando-nos para o ministério da solidariedade humana.